Deus. Glória a Deus, aleluia. Criança, é criança, não é fácil, glória a Deus. Os maiores já têm consciência, têm que ajudar os menores. É verdade. E aprendendo que as coisas de Deus é muito sério. Muito sério, a glória do Senhor. Tá? E Deus tem um projeto. Como é que é o nome? Filho? Aí. Como é que é o nome? Filho? Deus tem um projeto muito grande. Extraordinário. Mas extraordinário. Mas pega firme, Jesus. Porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Através dele. Ele vai curar muitas pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como é que vamos com Jesus? Glória a Deus. Irmã Andréia, a introdutória, glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o irmão mais uma vez na paz do Senhor. Não é fácil, irmão. Eu, um pastor, cumprindo uma responsabilidade muito grande. Eu tenho conhecimento da palavra de Deus, mas na hora de expressar a gente fica um pouquinho, Glória. Só por Deus. Aí também vi lá em Samuel. Hoje está, Está tudo sendo confirmado. Não cheguei no começo não, mas eu sei que já estava nesse manto, O menino foi, indo junto e Deus é maravilhoso. Então 1 Samuel, Eu peço que alguém leia para mim, porque quando a idade chega a gente já não consegue ler. Meu óculos não está bom. Glória a Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efrateiro. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. Aqui a história é muito maravilhosa, a história de Ana. Aqui fala
sobre duas mulheres, né? Que uma podia ter, mas se a gente se atentar para a palavra do Senhor, o que diz? O Senhor fechou a madre de Ana. Veio da parte do Senhor, não foi do homem, né? E quando Deus faz isso, é que Ele tem projetos grandes e lindos para ser realizado. Porque ali Ana, né? Ela buscou o Senhor. Ela toda vez que subia ao templo, ela não parou, não cessou de orar. Glória a Deus. Não é fácil. Glória a Deus. Ela não cessou de orar. Então, assim, muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida, até por permissão do Senhor. Vem problemas, situações, dificuldades que vêm da parte do Senhor. Mas o que acontece? Às vezes acontece muito com a gente, que nós, em vez de buscar o Senhor, nós simplesmente paramos, ou desanimamos, desistimos, e em vez de, porque Ana, por mais que ela não podia, por mais que ela tinha perseguição de Penina, por mais que Penina vivia perseguindo Ana, querendo dizer que ela, né, olha, talvez ela até soubesse que Eucana amava mais a Ana, e por isso fazia ela, né, a zombar de Ana, mas não sabia que o projeto que Deus tinha com Ana era muito grande, né? E o que o Senhor fez? Ele, quando ela estava no templo orando, ela estava de uma forma tão terrível, né? Que o sacerdote ali achou que ela estava empregada, né? E nesse momento que ele foi, né, ali falar com ela indagou para ele, né? Que não era isso. E ainda falou ainda. E às vezes o projeto de Deus que Ele quer na nossa vida, Ele tinha um projeto com Samuel, Ele tinha planos com Samuel. Então quando ela colocou, né, falou assim, ó, que seja feita a tua vontade. Uma vez aconteceu com a minha filha, né, mais velha, que eu estava, quando a gente tem o primeiro filho, nós somos, né, as nossas confianças em Deus às vezes nela falha, né? Qualquer coisinha a gente está no médico. E eu, quando a minha filha nasceu, ela nasceu com alguns problemas. E eu estava no médico o tempo todo. E médico, dava uma coisinha médico. E ela nasceu com um monte de problema. Uma vez ela caiu muito enferma. E eu levei ela no médico. Aí a mulher estava fazendo uma negligência lá. Parecia que ela ficou todo roxo para tirar sangue. Eu falei, essa agulha, eu vi que a agulha era muito maior do que era. Aí depois veio a enfermeira, a agulha era muito fininha. Eu falei, meu Deus, que falta de fé, menina. Eu saí daquele hospital, eu falei, Senhor, o Senhor me deu. Se o Senhor quiser de volta, o Senhor pode levar. Porque se o Senhor me deu e o Senhor quer, a minha fé não vai falhar aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. E depois disso, que eu falei isso com o Senhor, a minha filha tinha um monte de problema. O médico falou que ela não podia comer nada. Ela foi assim, a receita dela que ele passou para mim, ó, ela não pode comer isso, tanta coisa. Eu falei assim, meu Deus, para que viver dessa maneira? Misericórdia. Então assim, mas a gente fica naquela apreensão, meu Deus. Aí eu falei, não, a minha fé está em Deus, e eu sei que tudo é por Ele. Porque muita gente a gente recorre ao médico, sim, né, que foi deixado pelo Senhor, que a Bíblia fala que os médicos são feitos para os doentes, né? Só que a nossa fé falha. Então, quando eu, naquele momento que eu falei, Senhor, se o Senhor quiser minha filha, o Senhor leva, minha filha nunca mais teve nada. Hoje a minha filha come tanto, ela até passou da medida. Bem maior do que eu. Então, assim, quando a gente entrega a nossa confiança no Senhor, os planos deles, né, as coisas que Ele tem sobre a nossa vida são bem estabelecidos. E Ana não foi diferente. É muito engraçado que Ana teve Samuel depois disso, né? Que eu acho que é muito sacrificoso, né? Você pegar uma criança de 3 anos e levar para o tempo para ficar lá, né? Para você depois ir lá e ir cuidando, né? Que ela fazia, né?
umas roupinhas para ele, e ia lá cuidar do filhinho dela, mas assim, de longe. Mas não sabia o projeto e os planos que Deus tinha com Samuel. Porque quando Samuel ele cresceu, virou, além de sacerdote, né, virou profeta. Então assim, e as histórias de Samuel vai alongando até a história de Davi, assim vai, né? E a gente voltando fala assim, ué, só varonis? Não, Ana teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Então, quer dizer, o projeto que Deus tinha com Ana não parou, mas a gente sabe a história dos filhos? Não, a gente só tem a história de Samuel, que era o projeto de Deus. Então, Deus tem planos em nossas vidas que nós não compreendemos, que é coisa sobrenatural, que Ele quer realizar para que as coisas sejam, né, assim, enfatizadas e vistas pelos outros, nos planos do Senhor. Porque muitas das vezes a gente fica acomodado, né? Oh, Senhor, por que, Senhor, comigo? Por que eu não posso? Se a gente for ver muitas histórias mesmo, né, da palavra do Senhor, como Sara, né, ela teve ali com Abraão a falta de fé dela, fez ela, né, dar a sua serva, teve Ismael se sentiu primogênito, então arrumou uma confusão terrível, ela teve, né, Isaac, então foi assim, uma coisa terrível que aconteceu. Só que os planos do Senhor na nossa vida, o problema é que a gente não sabe esperar. A gente quer o nosso momento, na nossa hora, e os planos são do Senhor. Porque aqui fala a palavra do Senhor que foi Deus que fechou a madre de Ana. Porque o mesmo Deus que fecha é o mesmo Deus que abre. Deus tem projeto lindo nas nossas vidas, né? Então, assim, como aconteceu com Sara, e se a gente for ver, foi decorrente, né? Depois aconteceu com Rebeca, ficou 20 anos sem engravidar. Isaac ele orou e o Senhor abriu a madre de Rebeca. E teve 2, né, nações grandes ali, um lutando com o outro, né, que nasceu Jacó e Esaú. Um nasceu primeiro, que foi Esaú, né, e Jacó ali no pezinho ali, que ele queria nascer primeiro, porque naquela época, os primogênitos tinham bênção, né, que eram abençoados pelos pais. Então não tinha essa luta, mas veio ali, né, eu vejo os planos do Senhor. Eu acho engraçado na minha história de Raquel. Raquel, ela adorava ídolos, né? E Lia foi o projeto de Deus para Jacó. E ali estou contando um pouquinho da história das mães, né? Da Bíblia, assim, no começo, né? Então, assim, a Raquel, ela era estéril. Só que a irmã dela teve, o Senhor abriu, o Senhor fala que ela, é por isso que às vezes não fala assim, Jesus, as pessoas falam assim, não, você tem filho porque você quer. E não é assim. A gente tem filho porque Deus quer que nós tenhamos. Porque os meus planos, né, eu queria ter 3 filhos. Mas antes de completar o terceiro, o Senhor me tirou 2. Porque se eu completasse o terceiro, eu fecharia a vaga. Mas Deus tinha planos na minha vida de eu ter mais. Então ele foi lá e tirou, que ia completar o terceiro, ia fechar, né? Ele foi lá e tirou, sem eu ter nada, não tem problema de expressão, não tem problema nenhum. Quando foi o outro, tirou também. E a empresa tinha me oferecido, a empresa que eu trabalhava, ela tinha me oferecido a laqueadura, né? Eu falei, não, vou ter mais um. Eu estava com o meu segundo, ia ter mais um. E eu falei assim, não, vou ter mais um. E aí depois eu entendi, quando o Senhor tirou o segundo, eu entendi, eu falei, Senhor, eu prefiro ganhar do que perder. Eu não sei os seus projetos, então que o Senhor faça a tua vontade. E fui tendo, né, irmão? Agora eu inteirei o 7. Quando eu estava no 6, na verdade, veio o profeta e falou assim, você vai ter mais um. Eu falei, eita Deus! Aí eu fiquei sabendo que o pastor chama Jonathan, né? E é o meu caçula, né? Jonathan também. Então, assim, Deus tem os seus projetos que a gente não entende. A gente quer fazer do nosso jeito, mas Deus tem a forma dele fazer, dele realizar. E eu fico assim atenta com a minha vida, que eu falo, Senhor, de mim mesmo eu não teria paciência, né? Vamos dizer assim, com 7 filhos, Senhor. Eu que criticava quem tinha 2. A minha criança também teve 7, eu criticava tanto ela. Então, assim, Deus tem os seus planos. E a minha mãe tem maneira de falar, não fala não. Senão acaba acontecendo com você. Então,
eu vejo ali a Raquel, ela falou assim: me dá filhos, senão morro. Raquel falou assim com Jacó: me dá filhos, senão eu morro. E se a gente for ver a história de Raquel, no segundo filho ela morreu de parto. Então, muitas das vezes, as nossas palavras, né, que nós falamos, tem muito poder. Então, que nós venhamos pedir para o Senhor e saber esperar do Senhor. E como ela só recebeu quando ela largou aqueles ídolos de lado e falou: ó, o Deus de Jacó me dê filho. Então, quando ela começou a acreditar no Deus que é vivo, que é poderoso, que pode fazer, ela concebeu e teve filho, né? Então, assim, às vezes a gente está num caminho errado, um caminho que vai te levar, né, uma direção errada. Se ele te desse e ela continuasse lá com o ídolo, ela ia achar que era o ídolo que deu, né? Então o Senhor esperou ela ainda se colocar diante, que ela viu Lia tendo, né, os seus filhos, o Senhor abrindo o mar. Então ela se colocou, quando ela se posicionou diante de Deus, o Senhor abriu a madre dela e ela teve José, né, e Benjamim. E Lia teve os principais, né? Porque Judá, Jesus é da tribo, né, de Judá. Então, muitas das vezes a gente pensa, né, que não, Deus não está nos vendo, Deus não está nos contemplando. Muitas das vezes nós estamos fracos, né, choramos, se lamentamos, como fazia a Ana, né? Hoje eu quero ter filho, olha a perseguição, olha as afrontas, né? Olha as coisas que estão me sobrevivendo. Mas nós sabemos que os planos do Senhor, que Ele tem conosco, é coisas grandiosas. Quando algum problema, né? Porque tem coisas grandes para acontecer. E nós só podemos esperar no Senhor. Como diz aquela palavra, né? Também, porque muitas das vezes, né? A palavra fala assim: pode-se uma mãe esquecer de um filho que mama? Né? Ela pode. Porque tem muitas mães fazendo isso, né? Mas ele fala que todavia eu não me esquecerei de você. Todavia o Senhor não se esquece de nós. Os planos do que Ele tem para nós já está decretado. É que nós não sabemos esperar no Senhor. Nós não sabemos que a nossa confiança é necessária ali no Senhor para que Ele venha realizar as nossas vidas. E mais que nós não venhamos estar parados, mas fazer como Ana, buscar o Senhor. Por mais perseguida que ela estava sendo, ela não parou. Quanto mais perseguição, agora que eu vou mesmo buscar o Senhor, é gemendo, é chorando, é buscando o Senhor, porque eu creio no meu milagre. E Ana, tanto que creu, como Samuel virou um grande profeta do Senhor, né? Então é muito maravilhoso quando nós vemos o nosso filho, aquele projeto que o Senhor teve na nossa vida, dando os frutos, sendo, né, sendo bênção na casa do Senhor. A minha filha toca instrumento, eu sempre tentei tocar, meus irmãos tocam, parecia porque eu não. Já tentei, eu dou umas, né, desafinada ali, mas não toco igual os meus irmãos. Cada um tem o seu dom, né? Mas os planos que o Senhor tem com cada um dos meus filhos, eu falo assim por ser mãe, eu sei que é muito lindo. As dificuldades que eu tenho, eu sei que são grandes. Mas os planos do Senhor não são meus. Os projetos do Senhor não são os meus. Eu sei que os projetos do Senhor que Ele tem para com os meus filhos, Ele confiou a mim. Quando eu falo: Senhor, me ensina a criar meus filhos no temor da Tua palavra, é porque muitas das vezes a gente não sabe. Fala: Senhor, me ensina, porque não é fácil. O mundo é mau. O mundo já é maligno. Ele oferece coisas terríveis, né? A intenção dele é desviar os nossos filhos. Meu filho toca bateria, ele quer que eu fale que ele toca bateria. Aí, e ele é bênção do Senhor, toca mesmo. Aí o que acontece? Eu sei que cada um o Senhor tem os seus projetos. Eles gostam de louvar o Senhor, eles gostam de adorar, né? Tudo é no tempo. Às vezes, né, a gente vê um fuzuê aqui tão grande que eu mesmo não consigo dar conta. Mas o Senhor tem que enviar, né? O Senhor apareceu e envia aí, porque não é fácil não. Então, mas que a gente não venha, né, deixar, né, que a vontade, os planos do Senhor venha nos fazer desistir, venha deixar parar, mas que nós venhamos seguir em frente, né,
Porque ali eu falo também na parte de Jesus. Maria foi mãe de Jesus, não foi fácil ser mãe do Criador, sabendo que iria participar da morte de cruz. Talvez ela já sabia, né, que ele tinha que passar por isso. Então ela sofreu ali até o fim. Com Jesus ali, ela foi até ao pé da cruz ali, né, no sofrimento de Jesus. Imagina uma mãe vendo o seu filho sofrer, por mais que ela sabia que ele tinha que passar pelaquela situação difícil. Ela foi ali até o fim com ele, né? Então que nós venhamos não desistir dos nossos, mas dos nossos projetos, dos nossos planos, na vida dos nossos filhos, né? Eu falo para meus filhos, leva a palavra do Senhor, porque por mais que vocês são criança, vocês podem fazer o ID, porque a única coisa que o Senhor deixou aqui na terra é fazer o ID do Senhor, é pregar o Evangelho a todos, né? A palavra do Senhor fala que a única coisa que não tem tempo é falar dele. Tudo tem seu tempo determinado, mas a palavra do Senhor é tempo e fora de tempo, né? Então, quando nós falamos do Senhor, que nós venhamos chorando, andando no caminho, né? Como diz a palavra, gemendo, a gente tem que falar do Senhor, porque o Senhor fala que a gente voltará com alegria, né? Então que nós venhamos colher, né, aquela plantação, porque quando a gente leva a palavra do Senhor, né, mesmo gemendo, chorando, a gente sabe que a gente vai voltar com alegria, porque vai ter efeito, vai ter coisas boas para a gente colher. Então quando a gente nós paramos, né, no caminho, deixamos de falar para um dos nossos irmãos, até meus irmãos mesmo, né, porque eu sou um pouco meio radical, né, eu sou um pouquinho radical. Aí meus irmãos vêm me perseguir um pouquinho, né, eu tenho 13 irmãos, na verdade eu tenho 16, né, só que é parte de um pai, né, e tenho 14 com a minha mãe que fica comigo, né. Só que é uma bênção quando se junta, porque tem o nosso grupo lá, eu falei, Jesus do céu, é eu pregando lá e eu prego mesmo. Só que eu sou um pouco radical. Ele falou, não, você não pode ser radical assim não, né? Tá muito. Eu falei, não, a Bíblia fala para você ser santo. Santo, ele quer dizer separado. Ele não quer dizer que eu sou melhor do que você ou melhor do que ninguém, né? Mas que nós venhamos ter que ser separado, né? Ser diferente. Não é porque numa festa no dia de domingo eu não quero ir por causa da igreja, você está sendo radical. Não. Tudo tem seu tempo e sua hora, né? As coisas para Deus têm que ter prioridade. Então, a minha mãezinha mesmo, teve 14 filhos. Eu falei, Jesus do céu, eu tenho 7, Jesus. Que sacrifício que eu faço. Minha mãe que teve o dobro. Eu falei, Jesus, tem que ser mãe, né? Guerreira não fala guerreira essa palavra, porque considera que quando você fala que é guerreira, você vive na guerra, né? Então fala, é mais que vencedora, vitoriosa em Cristo Jesus. Não é fácil, né, criar. Então assim, que a gente venha criar os nossos filhos no temor da palavra e não desistir. Não desistir nem desanimar. Eu falo com meus filhos, meu filho de 18 anos está longe de mim. Mas eu falo para ele, filho, vá para a igreja. Não tem outro caminho, né? Então assim, eu estou longe, mas ele ia sempre comigo. E o filho é assim, né? Quando a mãe sai de perto, aí parou, né? Não vai para. Mas graças a Deus que ele falou que está indo. A minha filha está um pouquinho parada, né? Mas eu creio também que foi criada no temor da palavra de Deus, que no momento certo ela vai voltar. E que nós não devemos desistir. Porque como Ana ali não desistiu do seu milagre, ela foi até o fim, Senhor, né? Eu creio no meu milagre, não importa as perseguições, não importa as frontas. Então que a gente vem, irmão, atrás do nosso milagre, crendo que Deus é fiel para operar. Nós não podemos desistir dos planos do Senhor sobre as nossas vidas, né? Porque assim, eu vejo que muitas das vezes as pessoas me julgavam, né? Falavam assim, André, você obriga seus filhos. Eu falei, não obriga meus filhos. Porque no mesmo tempo que eu obrigo eles a ir para a escola, eu tenho que obrigar. Eu falo, não vou falar para eles também ir para a igreja, né? Então assim, quando eu não assinar mais por eles,
Aí eles escolhem o caminho dele. Porque a Bíblia fala que ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então nós que somos mães, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar. E qual é o caminho? Ele já explicou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então que nós venhamos ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar, que é Jesus Cristo, né? Então que nós não venhamos assim desistir, mas que nós venhamos ensinar os nossos filhos no temor da palavra do Senhor, ensinando o caminho certo para que ele possa, né, ser criado fixado na presença do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus te dá Glória a Deus. Aleluia, Deus é fiel, Deus é tremendo. Glória a Deus. Então, temos aí, né, glória a Deus, 4 pregadoras novas, né, em nome de Jesus. E vamos, em nome de Jesus, né. Deus estamos aí que fala assim, né. Importante fazer a obra, né. Glória a Deus. Em nome de Jesus, né. Essa noite convidar na frente aqui a missionária Silvia, a irmã Amanda e a irmã Priscila. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, aleluia. Certificado de reconhecimento, tá, pelas missões que estão sendo feitas aqui em Cocal do Sul. Da senhora Silvia, a da irmã Amanda e da irmã Priscila. Tá? Vamos estar orando pelas mesmas para continuar Deus usando, Deus abençoando cada vez mais em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Usa, Senhor meu Pai, cada vez mais as filhas, Pai. Senhor, dá força, Senhor, meu Pai, porque fazer missão não é fácil, Pai. Mas o Senhor nos falou, Pai, que nada ia nos parar. Enquanto o Senhor, meu Pai querido, nós quiséssemos, o Senhor sempre estaria conosco, nos impulsionando, nos ajudando, porque o Senhor não força ninguém a fazer missões, a ganhar almas. Não, glória a Deus. Porque tudo isso tem que ser feito por amor, não por interesse, Pai querido, mas por amor às almas, Senhor, meu Deus. Pai querido, fortaleça cada vez mais, Senhor, a membresia dessa igreja, Pai. Fortaleça os teus servos, Pai, os cooperadores da obra, Senhor, meu Pai, que dá forças, Pai, e vinha destronando todo o mal por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Não é rapidinho, em nome de Jesus. Tá, glória a Deus. Tá, lá, ainda pode ficar, em nome de Jesus. Irmã lá também pode ficar, aleluia. A gente fala, irmão, o ministério, ele não consegue auxiliar, ele separa auxiliar. E sendo separado como auxiliar, o obreiro vai tomando prumo, vai continuando avançando, vai continuando melhorando diante da palavra, porque nós estamos num processo até o final da vida. Se ele continuar, eu vou continuar, eu creio em nome de Jesus. A gente vai consagrando como obreiro, vai ao diaconato, vai ao presbitério e vai indo em nome de Jesus. O ministério vai até bispo no masculino, no feminino vai até pastora. Pastora, reconhece pastora? A gente reconhece, porque eu conheci, eu estava me lembrando no dia das mães, minha mãe está no céu, mas eu me lembrei com a mãe que eu tive na minha caminhada. Pastora Maria, o sangue do Cordeiro, era a presidente do ministério. Me ensinou uma senhora com um coração gigante e me ensinou muitas coisas na palavra do Senhor. E foi uma grande mãe para mim na minha caminhada. Pregava muito, me lembro que fosse com o cabelo sempre enrolado. Ela só desenrolava o cabelo dela para pregar. Quando ela pregava, o fogo descia da igreja, tremendamente. A senhorinha muito usada por Deus. Então, hoje, estamos separando diante do céu, diante da igreja, os irmãos como auxiliar da obra. Glória a Deus. Ah, pastor, mas tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. O Espírito Santo me convence, o Espírito Santo vai transformando, o Espírito Santo vai mudando. É verdade. Em nome de Jesus. O céu abre a porta está aberta. Ele dá a oportunidade a todos. Ele não exclui ninguém. Senhor é Deus. Nessa noite eu convido a igreja a levantar a mão para a gente estar orando para os irmãos.
Senhor meu Deus, Pai querido, Espírito Santo Jesus, está aqui, Senhor, estamos separando, Senhor meu Pai querido, Deus da glória, dos servos, Pai. A partir deste momento, em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor, Pai querido, Deus da glória, Senhor, serão auxiliares, Pai. Estarão aí, Senhor, serão servos, Pai. Senhor meu Pai querido, Deus da glória, que eu peço sobre a vida deles, Senhor meu Pai, que eles venham ser uma bênção, Senhor meu Pai, no trabalho, na família, porque o culto jamais acaba. A gente vai para casa porque somos igreja. Glória a Deus. Pai querido, continue dando a força. Pai querido, nos momentos caóticos, porque vem a turbulência, vem o dia mau ele vem para todos, mas no dia mau, Pai, segure eles desse firme e forte, Pai, porque o Senhor está no barco, e em nenhum momento o barco vai afundar, vai naufragar, vai parar. Não, aleluia, o barco não tem medo, porque é o Senhor que controla, é o Senhor que está no controle da situação, Pai. Abençoa eles, ajude e fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa noite, aleluia, glória a Deus, quero estar chamando irmã Andréia, por favor. Aleluia. Mano, eu não sou cantor, quem é chama assim? É uma promessa antiga, esperada. Eu não sou cantor, irmão. Esse dom eu não tive, mas eu canto, tá pra Deus. Né? Glória a Deus. Pode vir aqui, irmão. Tá? Glória a Deus. Irmãos, Deus, quando Ele não direciona, Ele dá o aval lá em cima. E muitas vezes o homem até questiona, não a respeito da minha Andréia. Eu fui consagrar ele no presbítero, e eu não queria consagrar ele como presbítero, mas Deus mandou. Por que, pastor, se eu não queria consagrar ele como presbítero? Uma certa vez ele queria me bater, era muito bravo de me repreender ele. E eu não queria, mas Deus mandou, eu fiz, né, irmão? Eles não estão aqui, né, irmão, para questionar, eles vão obedecer. E hoje continuando a palavra, filho. Então Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus pega bravo, Deus pega mansinho, Deus pega calmo, Deus pega agitado, Deus pega ansioso, Deus pega depressivo, Deus recolhe todo no meio do caminho. Aqueles que não queriam ver, Deus vai recolhe todo no meio da praça, e traz para a festa. Então hoje, glória a Deus, irmão, a Bíblia diz que quando Samuel ele foi ungido a vida, está lá, olha só, tudo o mundo está confirmando. E eu sempre peço a confirmação de Deus, irmão, antes de fazer algo. Eu sou que nem Gideão, eu peço, eu sou ansioso, mas eu peço. Estou porque eu sou maior para tirar a ansiedade, já eu oro muito, mas não tiro ainda não. Deus trabalha de uma forma tremenda, né? E eu vinha pensando, glória a Deus, na palavra, estava em Atos dos Apóstolos, ficar em Samaria até ser revertido do alto. Ficar em Jerusalém até ser revertido do alto, depois pregar em Samaria e até o fim das terras. E tá aí, fiquei com aquela mensagem a respeito da consagração, da preparação do Senhor. Quando eu chego lá, eu pego um livro, que é um pão diário, e naquele dia deu 7 dias da palavra, e é uma confirmação. E eu também, aleluia, antes de conseguir Deus dar o aval lá em cima, antes de eu consagrar em nome de Jesus, eu vou na casa de um irmão, perto, um parente dele, um filho, porque o testemunho também tem que vir dentro de casa, né? O testemunho surge dentro da casa da gente, né? E Deus sabe todas as coisas. Pastor, é gradual a consagração? É de auxiliar, vai para o obreiro, vai para o diaconato, vai para o presbitério, vai para o evangelista, ou às vezes vai para o missionário, vai para pastor, vai para é tudo um trabalhar de Deus. Mas tem algumas exceções, tem algo que Deus faz que a gente não dá que questionar. Davi não tinha experiência como lutador, como guerreiro, nem como rei, mas Deus quis assim ungir ele. Em 1 Samuel, capítulo de número 12, capítulo de número 16, 12, então mandou buscar dele, trouxe dele, mandou buscar dele, trouxe, era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e
Desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmão, Samuel, ele queria pegar os primeiros, mais bonitos, mais formosos. Mas quando viu Davi era diferente de todos. Ele era ruivo. Sua bisavó era Ruth. Então ele era diferente, ele era um povo moabita, era um povo vermelho, galegozão. Ele falou: esse é esse mesmo. Eu não olho como um homem. A gente olha por aparência, Deus olha por coração. Nessa noite, só levante a mão para cá na hora que estiver consagrando, tá? Só levante a mão para cá quando estiver consagrando, de presbítero para cima. Por quê, pastor? Porque eu aprendi assim na consagração e assim eu também ensino. Então, levante a mão para cá do presbítero. Mas não tem presbítero, a gente tem uma missionária. Então levante a mão de presbítero para cima, missionário, bispo, pastor. Amém? Não, pastor, se não é, Deus não quer jamais, não está fazendo diferença com ninguém. A gente aprende assim, tá bom? Glória a Deus. André, essa ajoelhada, vem aqui embaixo. Nem pega nada de tempo, né? A mulher não sabe mais. Abre Deus. André, Cristina, Azafrão da Silva. É isso? André, você tem quantos anos de discípulo? Quantos anos? 45 anos. Então tem coisas que céu, né? Em nome de Jesus. Irmã Andréia, a partir deste momento, a irmã Andréia, vamos estar consagrando ela, porque assim o Pai desejou, como missionária. Tá? O céu desejou assim. Não é porque ela canta bem, não é porque prega, não é isso, tá? Não é isso. É porque o céu quis dessa forma. Eu queria consagrar ela daqui a 3 meses para ficar mais de olho, mas o céu fica de olho nela o dia todo, 24 horas por 48 horas. Então, se Deus direcionou para hoje, eu vou fazer hoje, porque o amanhã é de Deus, não meu. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, diante de toda a Assembleia, diante do céu, dos santos anjos de Deus, eu vos consagro, pela misericórdia, pela autoridade constituída do Senhor Jesus Cristo e pelo seu sangue, como anjo desta igreja, eu vos consagro como missionário, a partir deste momento. Em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Senhor meu Deus, Pai querido, está aqui, Senhor meu Pai, tua serva. É uma promessa antiga, uma promessa esperada, Senhor. Mas o Senhor tem tempo certo do seu trabalhar. Tudo tem um propósito, a tua filha está de passagem. Mas, Senhor meu Pai querido, assim o Senhor quis, Pai, neste momento. Pai querido, Deus da glória, dá este presente neste dia, Pai, porque para muitos isso não significa nada, mas para nós que somos crentes salvos em Cristo Jesus, sabemos a importância, Senhor meu Pai, sabemos, Senhor meu Pai querido, Deus da glória, de quanto mais é dado, também mais será cobrado, Pai. Mas é maravilhoso, Senhor meu Pai, te servir, te adorar e abrir de coração, e neste momento, Senhor, nesta grande caminhada, Senhor, aleluia, na vida da tua serva, Pai, tu ajuda e fortalece cada vez mais ela, Senhor, e que o Espírito Santo, Pai, o Senhor venha estar cada vez mais abundante, transbordante no seu ministério e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Só em nome de Jesus.
Glória. Glória a Deus, aleluia. As irmãs podem dar um abraço daí, cara. Glória a Deus. A carteirinha eu vou enviar. Tá bom? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é tremendo. Glória. Glória a Jesus. Isso. Hoje foi lido aqui que Deus, a palavra dele, Ele ama quando a gente se alegra com o irmão. Glória a Deus. Já é um dia de alegria, mas o André está alegre também, né? Irmãos, quarta-feira, amanhã não vai ter ensaio. Se você demanda quiser ensaiar, fazer uma prática, em nome de Jesus, glória a Deus. Está chegando mais equipamento melhor, Deus te abençoe. Está chegando na carne de sono, glória a Deus. Agora que o sonoplastia vai falar muito em nome de Jesus. E eles vão aprender naquele sono, vamos aprendendo, vai estar ficando bom. Glória a Deus. Sabe o que é importante? A gente tomar o primeiro passo. É isso que é o importante. Eu não sei, Senhor, mas eis-me aqui. Glória a Deus. E o Senhor vai capacitar. Pronto. E amanhã, mas nós não quisermos ensaiar, fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Orando aqui, eu vou estar para a convenção em nome de Jesus. Já convoco o diácono da repente para a convenção mesmo, porque é compromisso. Tá? Convocado já em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quarta-feira, monte. Tá? Mas como não é um monte aqui? Você não vai gastar nem gasolina, é bem aqui, tá? Monte. Mas vamos de carro, vamos. Aqui na área industrial, monte, tá? Em nome de Jesus. Tá bom? Olha. Então, aleluia a Deus. Mas como o carro está muito bom, é bem aqui. Em nome de Jesus. Deus vai abençoar como chegar hoje. Tá bom? Quarta-feira. E domingo iniciamos a campanha Glória a Deus. Eu vou fazer a abertura da campanha. No outro domingo vai estar a missionária. A missionária Carla, uma antiga amiga da gente está aqui, em nome de Jesus. Amiga ainda, meu tio. Em nome de Jesus. Tá, vamos estar orando para o nosso lar. Aleluia a Deus. Depois não saiam. Tem uma canjica, é pouquinho, mas foi feito com muito amor. E tem também os brindes também. E antes de eu ir, irmão, porque a Denise vai chegando, né? Glória a Deus, isso é muito. Como é nova, maravilhoso. Irmão, chamar todas as irmãs, as mães aqui na frente, eu vou orar para as mães, tudo. Aqui eu disse errado, vou orar tudo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, posso levantar a mão agora? Agora pode. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, daí você tem que vai tirar esse caixa. Glória a Deus, glória a Deus. Vai entregando para mim. Vai entregando para mim. Vai lá. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai querido, Espírito Santo, está aqui tuas filhas, são todas mães. Senhor meu Pai querido, Deus da glória, que nessa noite, Pai, nós profetizamos, Senhor, é que seus filhos venham ser uma bênção na mão do Senhor, porque esse é o maior desejo, e esse é o maior sonho de toda mãe salva, é que seu filho continue os caminhos, Senhor, e que venha a ser salvo. Pai querido, sabemos que cuidar de criança da igreja dá trabalho, mas é desse jeito mesmo, glória a Deus. Não é deixar em casa, não, é trazer para a igreja, e a igreja se unir, ajudar, pegar, puxar, colocar do lado, conversar, aleluia, brincar, mas está na igreja ouvindo a palavra, por mais pouco que seja que ele ouve, não é brincadeira, mas ele está na igreja. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos que todas essas crianças, que não também estão aqui, mas todas, Pai, todas as mães aqui, não há de chorar lágrimas de sangue,
mas há de chorar em nome de Jesus, lágrimas de alegria, aleluia do seu filho, sendo um pregador, sendo um missionário, sendo um pastor, sendo um homem de Deus, fazendo uma faculdade, sendo um médico, sendo advogado, aleluia, Deus, sendo uma bênção, com saúde, oh glória. Pai querido, abençoa todas as mães, papai que Deus da glória, Senhor Jesus Cristo, Pai querido, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha cada vez estar cada vez abundante na vida de todas, em nome de Jesus. Amém, amém. Só irmãozinho. Levante a mão para tua casa, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido. Pai, sabemos que enquanto estávamos aqui, o Senhor cuidou do nosso lar, do nosso esposo, da esposa. Cuidou, Senhor meu Pai, de tudo Deus, Pai. Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai querido, antes de utilizar o teu nossa casa hoje, toda a enfermidade, Pai, que estava tentando se chegar até ela, em nome de Jesus, está por terra. Senhor, antes da gente pisar o pé da nossa casa, Pai, todo tipo de porcaria do inimigo, em nome de Jesus, este inimigo, este parasita, vai pegar toda a bagagem, todo o mal das trevas, cair por terra, porque a nossa casa é uma casa de luz e gloriosa. A nossa casa é uma casa de Ana. A nossa casa é uma casa de Esther. A nossa casa é uma casa de Maria. A nossa casa é uma casa abençoada. A nossa casa é uma casa de Ruth. A nossa casa é uma casa de bênção, casa de oração. E lá não tem espaço para o inimigo, em nome de Jesus. Levante sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. O irmão diz: amém. Se Deus é por nós, agiu Deus, ninguém. A paz do Senhor, a paz do Senhor. É óbvio, bem. Acho que era o meu que está tocando.